Olá, meu nome é Lucas. Eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre o livro Paris é uma Festa, do escritor norte-americano Ernest Hemingway. Ernest Hemingway é um ganhador do Nobel de 1954 que escreveu essas memórias já no fim da vida, se lembrando de quando viveu em Paris na década de 20 junto da sua primeira esposa. Nessa época, Hemingway deixava a carreira de jornalista para se dedicar à escrita de ficção em tempo integral. Como vocês podem imaginar, não era fácil deixar uma carreira mais ou menos consolidada e se dedicar a uma atividade na qual ainda ele não era reconhecido. Hemingway vivia muitas dificuldades financeiras e várias delas são relatadas aqui neste livro. Hemingway nos relata como era bom viver em Paris, apesar da escassez de recursos, porque aquela cidade não era cara naquela época. Era possível ter o que se queria, visitar os lugares que se desejava sem muito dinheiro. Bastava economizar e planejar e administrar bem. Hemingway nos conta aqui também do seu relacionamento com várias figuras que viviam na capital da França naqueles anos. Paris era o centro do mundo. Todos os intelectuais, artistas, pintores e literatos que importavam acorriam para lá. Hemingway nos relata principalmente o seu relacionamento com três personagens: Gertrude Stein, Ezra Pound e F. Scott Fitzgerald. De Gertrude Stein, ele nos conta desde o início do relacionamento entre os dois até o seu fim. Gertrude Stein é pintada em tintas não muito favoráveis. Hemingway dá a entender que ela era uma mulher um pouco interesseira, que tendia a gostar e a aplaudir quem gostava e aplaudia a obra dela. E a obra dela era um pouco incompreendida à época. Gertrude Stein vivia num estúdio junto de Alice B. Toklas, e esse estúdio era repleto de pintura dos pintores mais importantes da época, e portanto era um lugar muito visitado e desejado por conta dessa riqueza artística. Gertrude Stein era uma inovadora, de parte do que ela lia, do que ela escrevia, mas dá a entender que ele não aplaudia sua obra em geral. Hemingway pinta com tintas mais favoráveis, uma pessoa muito generosa e que estava sempre disposta a ajudar os amigos. Em relação a isso, por exemplo, ele conta um episódio pitoresco em que eles se reuniram para fazer uma vaquinha, um crowdfunding, para retirar o T.S. Eliot do trabalho do banco a que ele se dedicava. T.S. Eliot, poeta, não podia se dedicar integralmente à poesia porque trabalhava num banco. Os amigos, portanto, queriam tirá-lo dessa vida para que ele então pudesse se dedicar plenamente às artes. De Fitzgerald, Hemingway nos dá uma opinião favorável. Ele considera a obra do Fitzgerald grandiosa, merecedora de aplauso, mas o Fitzgerald, enquanto figura humana, era um pouco difícil de se lidar, uma pessoa um pouco conflituosa, estranha. Tinha atitudes estranhas socialmente, e tudo isso, diz ele, por conta da influência de sua mulher, Elsa Fitzgerald, que no final, na opinião de Hemingway, tinha inveja do talento artístico do marido. O livro é muito interessante, tem-se uma amostra do quanto era bom viver em Paris na década de 20, o quão rica era aquela cidade artisticamente e o quão fértil era todo aquele terreno para que um escritor jovem como Hemingway pudesse se desenvolver. Este é um livro de memórias, portanto, não é nem ficção nem não ficção. Como todo livro de memórias, ainda mais um como esse, em que as memórias são de um tempo tão longínquo, no fim da vida se lembrando do começo, há certamente um tratamento ficcional dos elementos verídicos relembrados pelo autor. Não é possível pensar que cada linha de diálogo aqui transcrita, cada pensamento ou sentimento aqui consignado tenham ocorrido e sido ditos da forma como estão aqui. Enfim, esta edição é da Bertrand Brasil, é muito bonita, não tem muito aparato crítico, não tem notas de rodapé, introdução ou pós-fácil, mas a capa é muito bonita, as folhas são amareladas, há algumas figuras, enfim, é uma edição digna.
E se considerarmos que a Bertrand Brasil está relançando toda a obra de Hemingway e com capas muito bonitas, dá vontade certamente de fazer a coleção completa. Pretendo ler mais um livro de Hemingway, conhecendo na ficção, não sei qual será essa segunda leitura. Portanto, se vocês já leram Paris é uma Festa, por favor deixem nos comentários o que acharam e me deem sugestão de que livro de Hemingway eu devo ler agora. Se inscrevam no canal, este é o primeiro vídeo, mas se vocês me incentivarem e estiverem dispostos a me ouvir, certamente eu postarei outro.